Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais uma manhã em que a gente se levanta, Pai, em que a gente Amém, meu respira, em que a Pai. gente pode olhar, Pai, Amém. olhar para o céu, olhar para o sol, olhar Amém. para... Que a gente pode se levantar, que a gente pode fazer as nossas coisas. Obrigada, Pai. Às vezes a Obrigado, gente esquece Jesus. de te agradecer pelas coisas que são mais básicas, né, Pai? E a gente agradece de todo Amém. o nosso coração. Obrigada Amém, também meu pela Pai. tua palavra, Pai, pela tua palavra que nos transforma, que nos renova, Amém, que nos Jesus. edifica, Nos que nos transforma. exorta. Em nome de Jesus, a gente clama para que o teu Espírito governe essa aula, Pai, governe os Amém. pensamentos, governe os sentimentos, governe Amém. a didática do Marcelo, para que a gente Amém. possa receber e ser edificado, Pai, ser edificado Amém, conforme a Jesus. tua vontade, conforme os teus planos. A gente está aqui para te conhecer mais, a gente está aqui para ter mais intimidade contigo, Amém. com a tua palavra, Pai, com o teu propósito, e eu te agradeço pela vida do Mar, da Adri, que tem se voltado mesmo, se dedicado a buscar a tua palavra para nos ajudar a caminhar, e também agradeço pela vida de cada irmão Amém, que Jesus. tem se dedicado, que tem também Amém, meu Pai. levantado e voltado para aprender mais de ti. Que esse desejo possa invadir os corações de todos os nossos irmãos, Pai. Que Amém, todos nós Jesus. possamos caminhar mesmo de glória em glória, de conhecimento em conhecimento, Amém. crescimento em conhecimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Amém. É uma proteção, né, do povo de Deus, o conhecimento das Escrituras, né? Como eu vou saber o que não é da Escritura, o que é heresia, o que está errado, se eu não conheço o certo, né? Então, nos protege. Esse módulo que a gente está vendo, se vocês forem ver, é uma crescente, né? A gente começou a ver lá na primeira aula, né? Jesus era a palavra, né? A palavra no princípio era Deus, habitou entre nós, foi falada por Jesus, pelos discípulos, até ser escrita. Aí a gente entrou, né? A gente viu vários versículos, nós entramos na história da Bíblia, né? Como ela chegou, desde do Senhor escrevendo nas tábuas, né? Com Moisés, até chegar na nossa mão. A gente viu também a composição, né, do cânon bíblico, né, vimos todas as alusões do Novo no Antigo, nós vimos a Bíblia vista à luz do candelabro de ouro, né, testificando os livros, o que é bíblico e o que não é. A gente viu os livros, a aula passada a gente viu a nossa necessidade, esse equilíbrio, né, de ser ensinado, né, a dependência de Deus e também de homens, né, que Deus nos coloca. A gente viu a necessidade de estudarmos a palavra, e aí hoje a gente vai entrar nos símbolos das Escrituras como alimento, né? É legal a gente ver que, assim, a Bíblia toda fala de alguns tipos, né, de alimentos se referindo à palavra, né? Então, se você for fazer um estudo mais aprofundado, vai ter milho, semente, mel, fogo, martelo, tem várias coisas. Mas aí são coisas específicas, né, que está colocado num contexto, mas nós vamos ver 4 níveis de símbolos de alimento como palavra, de revelação e crescimento, tá? Então, nós vamos se ater a 4 deles, tá? Como o nosso amadurecimento espiritual, sim, mediante a palavra. Então, o primeiro nível que aparece, né, seria o leite, que seria aquele princípio básico, assim, elementar da nossa nutrição, né, da nossa alimentação, né? Eu estou falando do nível espiritual, né? Então, assim, é o primeiro. Então, assim, quando a gente nasce, o que é o primeiro alimento que a gente pode consumir? Né? Naturalmente é o leite. Espiritualmente também. Então, a gente começa com ele. Né? Eu queria abrir um texto com vocês, 1 Coríntios 3,
1. Se alguém puder ler para a gente. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Antes de você ler o 2, eu vou pedir para ler o 2. Vocês estão vendo aqui, ó, Paulo está falando aos irmãos em Cristo, tá? Ele não está falando para o mundo, para quem não crê, ele está falando para os de dentro, né? E aí ele está falando que ele não pôde falar coisas mais profundas, né, espirituais, mas como falar com crianças em Cristo, tá? Então, só para deixar claro que isso é para a igreja, não tem nada a ver com os ímpios, aqueles que não conhecem, não querem, né, ainda não tiveram acesso. Aqui está para os de dentro. Vamos no 2, Carlinha. Tá bom. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então, aqui, ele está dizendo isso, ó, eu vou dar leite para vocês, eu não posso ainda dar certo tipo de alimento, porque vocês não vão poder suportar ainda. Então, assim, ele está ensinando para a gente um caminho, por onde a gente pode começar, né? Então, a verdade, as verdades espirituais não tão profundas, né? Assim, o início da caminhada com Deus é necessário. Eu não posso escolher o que eu vou dar para o bebezinho. Acabou de nascer, vamos dar uma feijoadinha, é light. Né? Não dá, é o leite. Né? Então, ele está dizendo assim, no início da caminhada, ele é necessário. Né? Então, nós precisamos dele. Eu queria que alguém lesse para a gente 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Está vendo esse entendimento? Assim, ó, o desejo ardente do nosso coração, buscar o leite genuíno espiritual, né, o leite espiritual puro na versão da Evelyn, né, para que por ele vos seja dado o crescimento, né? Então, assim, a gente deve procurar esse leite espiritual na nossa caminhada, né, entender as coisas básicas, né, do Senhor, o que ele está dizendo, mas a gente não pode ficar só nele. A gente tem que ir, né, alcançando outros níveis de alimento. Nós vamos chegar nisso aí. Eu queria que alguém lesse para nós Hebreus 5, do 11 até o 14. Né? Nós fizemos, inclusive, no tempo da pandemia, um módulo inteiro, né? Foi praticamente um ano, 9 meses, se eu não me engano, só falando disso, dos princípios elementares, né, os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus, né, da palavra de Deus. E eu queria que alguém lesse para nós, Hebreus 5, do 11 até o 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém. Aqui, queridos, né, eu acho que não tem nem muito o que explicar desse verso, mas assim, a nossa maturidade, né, queridos, espiritual, não está ligado, né, à idade e nem a tempo de igreja. Tá? Há pessoas que ficam a vida inteira na igreja, nasce e morre na igreja e não saem do leite. Então, não tem nada a ver com a idade e nem com o tempo de igreja, né? Pessoas que ficam a vida inteira naquele nível, que é o do leite, que seria o entendimento do perdão dos pecados, da salvação, e está tudo bem, né? Então, não é ligado a isso, né? A palavra ancião, usada na Bíblia, não tem nada a ver com a idade cronológica natural, é espiritual, né? Timóteo era um jovem e já era ancião, né?
Então, não está ligado a isso. O outro nível do alimento, né, depois do leite, seria o pão. Né? Então, assim, o leite seria para o bebê e o pão já seria para a criança, né? Aquele que já está ingerindo algo sólido. A outra coisa, igreja, que é muito importante, né, para a gente se manter equilibrado, né? O discípulo do Senhor nunca, preste atenção nisso, vai parar de beber o leite. Nunca. Ok? A vida inteira ele vai continuar recebendo, né, do leite espiritual. Ele vai acrescentando outras coisas, não substituindo. Porque você não consegue receber coisas mais profundas se você não tiver bem estabelecida nesse fundamento. Esse é um grande problema. A pessoa começa a acessar algumas coisas mais fortes sem ter essa base. E é um problemaço, porque chega num certo ponto que ele não consegue sustentar isso que foi recebido, porque a base está fraca. Então, assim, a gente nunca para de beber o leite, de continuar nessas coisas, né, mais simples da palavra. A gente vai acrescentando o pão e a carne, né, a gente vai ver os níveis na nossa dieta, tá? Isso é importante para a gente entender. Então, assim como o leite era para os bebês, o pão seriam para as crianças. Eu queria que alguém abrisse Mateus 15 e lesse o 26 e o 27, por favor. E Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, aqui, o pão pertence aos filhos, né? É dos filhos. E aqui, de novo, é aquela palavra, né, do filho criança, né? Não é o filho maduro, aquele não usou aquele filho adulto, ele está usando mesmo a criança. Então, o pão pertence a eles, né? Já é uma segunda etapa, né? Em vez do leite, né, que ainda era líquido, já é um pouco mais forte, já é sólido, né, esse alimento. E a necessidade desse alimento é diária, né? Se a gente acha que a gente recebe o pãozinho no domingo e passa a semana, a gente está com inanição espiritual, né? Vocês lembram lá, Lucas 11, né? O pão nosso semanal nos dá, né? É o pão nosso de cada dia, né? O pão de cada dia nos dá, é diariamente, é necessário a gente ter esse alimento. Não adianta a gente, né? Assim como no natural, não adianta a gente fazer, poxa, eu vou comer bem aqui nesse final de semana, vou nesse restaurante comer de tudo e o resto da semana eu não como. Não funciona assim, né? A gente tem que se nutrir diariamente. Nesse nível do pão, ele precisa ser diário, né? Quando Elias, né, estava com medo de Jezabel, né, e começou a fugir, queria abrir com vocês esse texto de 1 Reis 19. E aí eu queria que a gente lesse do 4 até o 8. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Não, desculpa. Chegou a um pé de Giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite.
Amém. Aqui a gente vê, né, algumas coisas só para comentar, né, um homem como Elias, né, que andava com o Senhor nesse nível de intimidade, também tinha os seus dias ruins, né? Você viu aqui, Senhor, tira a minha vida, né? Não sou melhor do que meus pais, né? Para a gente também entender das aflições desse mundo, né? A gente tem o Senhor, a palavra, o Espírito Santo, mas nós vamos ter aflições, né? Então a gente tem, só que o Senhor já nos deu, né? Tudo que a gente precisa para sair desses dias, né? Mas não quer dizer que não teremos, né? Que tem muita gente aí que fala, não, mas é cristão, como assim, né? Só para a gente... Mas o assunto aqui é outro, o assunto aqui é o pão, né? Então, Elias olhou, quando o anjo tocou nele, o que tinha lá? Um pão assado, né? Um pão assado sobre as pedras, né? E com a força daquela comida que a Evelyn deu, que comida? Desse pão, ele caminhou 40 noites, né? E 40 dias até o Monte Horebe, né? Que é o monte... Deixa a Carlinha falar, que acho que ela quer alguma coisa aqui. Não, então, eu ia te perguntar isso, sobre esse pão aí, ele tinha alguma coisa assim sobrenatural, como um maná, porque o cara come um pão, toma uma água, anda 40 noites. O pão preparado pelo anjo do Senhor, né, deve ter umas coisas aí que a gente, né, não é daqui, né, é sobrenatural, né, e com a força desse pão, Carlinha, é que ele andou isso, né, então assim, e é interessante que esse lugar, Horebe, né, quer dizer lugar assolador, lugar seco, né, lugar árido, deserto, né, então assim, com esse pão, ele teve força de sair disso, né? Sair disso, né? Você vê como ele estava um pouco antes aí, tira a minha vida, né? Eu não sou melhor do que meus pais, né? E aí o Senhor tocou nele, né? O anjo do Senhor tocou nele, deu esse pão e ele andou 40 dias e 40 noites. Se me perguntar a receita, eu não vou poder te dizer, porque senão eu já ia estar comendo ele, né? Vamos combinar que ele andou 40 dias e 40 noites. Agora, se ele fosse ficar igual a gente em casa, cara, você fica o ano inteiro sem comer, né? Eu comi uma vez só, porque senão ia gastar tanta energia. Cara, se eu fosse andar com um pãozinho nosso, eu não chegava até ao almoço, assim. Tem outro verso que também é legal, Salmo 104:15. Se alguém puder ler. O vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Então, assim, todos esses versos, né, nos mostrando, né, da força, né, do nosso sustento, né, na necessidade desse pão diário, né, fortalece aqui o nosso coração, né, o vinho traz alegria, né, o azeite, o brilho, mas é o pão que vai nos fortalecer o nosso coração, né? Estou falando aqui espiritualmente, tá, queridos? São os níveis de alimento, né, se referindo como palavra. O perigo que há quando se entra no pão é quando o pão é ruim, né? Quando a receita não é a do anjo, né? Quando a receita é outra, quando tem muito fermento, né? Eu queria que alguém lesse para a gente Mateus 16:5. Mateus 16:5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, aqui está claro que Jesus não está falando nada de pão natural, né? Porque ele ia falar do fermento de fariseu e de saduceu, né? Então, ele explicou um pouco antes o que acontece com o fermento, que é esse texto de Mateus 13:33. Quem pode ler, a Carlinha? Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, aqui, o fermento seriam assim os falsos ensinos, né? Doutrinas que não são bíblicas, né? Que nunca foram palavra de Deus,
mas que se misturam, mesmo em quantidade pequena, né? Estraga o todo, né? Não fica alguma coisa levedado, fica tudo, né? Foram 3 medidas só, mas levedou tudo, né? Então, a necessidade da gente ingerir o pão puro, né? Que seria a palavra de Deus, sem mistura alguma, né? A gente não precisa ter essa pretensão de ajudar a palavra de Deus colocando alguma coisa que a gente aprendeu, né? A gente não precisa disso, a gente tem que deixar pura a palavra, né? Tudo que a gente colocar de doutrina fora da palavra é fermento, né? É fermento. E entrou muito na igreja, né? Entrou muito fermento, há muito fermento. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito temor, né? E sempre na fonte, né? Tá com dúvida? Abre a Bíblia, né? Abre a Bíblia, fala com irmãos mais maduros, né? Sobre o entendimento, para que não tenha essa mistura, né? Aquele texto de Efésios 14, né? Quando fala assim, para que a gente não seja mais como criança, né? Ou melhor, aqueles que estão no pão, arrastado e levado de um lado para o outro, né? Por qualquer vento de doutrina, né? Pela artimanha de pessoas e pela astúcia dos que induzem ao erro. Então, o leite vai nos dar aquele alicerce, né? Ele nos fundamenta. O pão nos fortalece, nos dá força, ok? E aí vai chegar um momento, na nossa caminhada com o Senhor, com a palavra, que o pão também já não é suficiente. Há mais coisas, outros níveis que a gente precisa ingerir para não sermos enganados, né? Por isso que nesse texto, eu acabei falando, mas a gente nem leu, é melhor ler na íntegra, né? É Efésios 4:14. Né? Aqui já não está falando de bebê esse texto, está falando das crianças que estão já no pão, né? Mas que continuam, né, sendo arrastados, né? E levados de um lado para o outro. Né? Quem pode ler para a gente? Eu posso ler. Vai lá, Will. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, aqui é isso que eu estava falando, assim, a gente põe a fundação no leite, as coisas básicas, né, vai fortalecendo, né, essas coisas com o pão, mas mesmo assim vai chegar um momento que a gente ainda precisa acessar mais da palavra, para não acontecer isso, né, não ser arrastado, levado por qualquer outro vento de doutrina, né, os moveres que aparecem de tempo em tempo, né, então a gente precisa continuar nisso. E aí o próximo nível de alimento disponível, né, na palavra é a carne, né, ou carne forte, ou o alimento sólido, né, que aí já é um alimento para o adulto, né, aqueles que já atingiram uma maturidade para esse nível de alimento. Quem pode ler para a gente Hebreus 5:14? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você viu aqui, ó, alimento sólido é para os adultos, está falando assim, e aí fala assim, aqueles, né, na versão da Evelyn, pelo exercício constante, né? Alguns pela prática. Nós temos aqui um mestre aqui de jiu-jitsu, ele sabe que a importância da prática, né? Ele pode saber os movimentos, né, ter na cabeça tudo, mas precisa estar praticando. Quanto mais ele praticar, melhor serão, né? Então, assim, aqui está falando esse alimento sólido, né, que os adultos, né, ingerem, tem que ser constante também, né, para a gente poder exercitar esse discernimento de bem e mal, né? A estratégia, igreja, do inimigo não é chegar e vocês vão fazer o mal. Não. É deixar o povo confuso do que é o bom e o que é o mal. O que é o bem e o que é o mal.
sabe? Não, nada a ver, nada a ver, né? Então, assim, você vai precisar de um nível de um alimento mais sólido para discernir o que é o bem e o que é o mal. Porque o que ele cria é essa zona cinza, né? Ah, não, isso é para aquela época, não, isso é isso aqui, né? E vem, né, a turma do politicamente correto e tal, e vai fazer. Então, é necessário esse alimento sólido para o amadurecimento, né? Para a gente saber discernir, né? E até separar, não, o que é o bem e o que é o mal, né? Então, essa carne forte, né? É esse terceiro nível de revelação, de entendimento, né? E esse nível nós só vamos receber quando a gente estiver maduro, né? Porque é para adulto, espiritualmente, ou melhor, aqueles que já adquiriram o hábito, né? De pesquisar. A versão da Evelyn foi legal até, né? A minha era por causa do hábito, né? Ela ainda aqueles que continuam, né? O que normalmente a gente vê nas igrejas em geral, né? As pessoas não desenvolvem esse hábito, né? É uma cultura meio do fast food gospel, né? Eu estou falando isso para a gente buscar sair disso, né? Então, assim, ou a gente vai para o extremo, assim, de eu ficar só ouvindo pregação em mídia social, né? E a maioria delas, diga-se de passagem, tem muito fermento, né? Por quê? Por preguiça de pesquisar a fonte genuína. Verdade é essa. Verdade é essa. Se a gente for fazer um meia-culpa, né? A gente quer as coisas prontas. Então a gente fica botando aí pregação, deixa os caras falando, eu vou ouvindo, né? Fazendo um monte de coisa, a gente tem preguiça de ir na fonte. E aí, por eu não ir na fonte pura, eu fico ingerindo muitas vezes alimento misturado, fermentado, né? E aí a nossa teologia, ela não fica uma teologia sadia, né? Uma sã doutrina. É igual uma colcha de retalho, porque eu tinha um conhecimento mais ou menos aqui, eu ouvi uma coisa que vai contra isso aqui, até o mais ou menos ficou confuso agora. Aí tem esse aqui que falou alguma coisa, um que falou, eu ouvi lá, não, aquele pastor lá falou um negócio, olha só, né? E aí fica essa colcha de retalho, né? E aí a gente não vai crescendo, né, na sã doutrina. E, de novo, né, igreja, mesmo nesse nível, quando a gente já está acessando, né, os alimentos mais fortes, né, a carne forte e tal, a gente continua bebendo o leite e comendo pão. Porque muitas vezes a gente aceita alimento misturado por problema nessa fundação, no leite e no pão. Aí você recebe alguma coisa que tá fermentado, está errado, mas por não estar bem fundamentado, você acaba aceitando. Então, a gente precisa permanecer equilibrado em todos os níveis. Eu já estou acessando coisas mais profundas, mas eu continuo bebendo leite e comendo pão. Eu preciso manter meu equilíbrio, né? Tem um verso, Salmo 104, 21. É legal a gente ver isso aqui, um detalhe aqui. Salmo 104, 21. Se alguém puder ler. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. Então, os leões novos, né, os leõezinhos, os jovens, né, buscam, né, rugem, buscando de Deus a comida que Deus dá, o sustento. Essa palavra também, né, okel, uma das traduções é a carne, né? Então, o jovem, o leãozinho jovem, ele começa a comer a carne, né? Mas é mais suave, né? Um perigo aqui, né? Já que a gente está falando de leõezinhos, né? Leões jovens e rugem buscando essa carne, né? É assim. Quando a gente ainda está espiritualmente, né, jovem, e começa a comer esse alimento, essa carne, mas a gente ainda não maneja muito bem o alimento forte, né? A gente ainda não consegue
digerir muito bem esse alimento, é um perigo, assim, não entender muito um princípio e já sair metralhando. Isso é perigoso, né? Então, assim, depois do leite, né, o pão, quando a gente começa a reconhecer essa carne, a gente precisa ter cautela, tá, igreja? Eu falo isso com muito temor, né? Porque, assim, podemos sair espalhando algo sem o entendimento completo, né? Então, a gente deve ter humildade, né? Ir para a palavra e compartilhar com irmãos mais maduros, né? Que aqueles que têm mais experiência na palavra, né? Aqueles que o Senhor colocou como líderes espirituais para andar com a gente, para nos ajudar a discernir, né? A palavra sempre usa o número 2 como testemunha, né? Até o Senhor, 2 ou 3 no meu nome. Então, a gente precisa dessa palavra da testemunha, a gente precisa estar seguro daquilo, porque eu ouvi um cara, ele falou aí eu já começo. Mas o que era aquilo? Né? Então, a gente precisa ter essa cautela. Como a gente está falando, né, desse módulo sobre o conhecimento das Escrituras, é importante a gente entender isso, tá bom? Eu queria que alguém abrisse aqui Isaías 55 e a gente lesse do 8 até o 11. A que eu tenho impressa, a Bíblia que eu tenho impressa é a Nova Versão Internacional. A NVI. E aí, aí nesse trecho que você pediu para ler, dos leões novos, né? Na NVI não aparece a palavra novos, fala os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, e faz bastante diferença no entendimento, né? Faz, porque assim, aqui ele está falando, né, leõezinhos mesmo, né, o leão jovem, né. Então, as traduções, eu gosto de trazer essa riqueza de traduções, mas a gente já viu, assim, não tem nenhuma que você vai falar, essa é perfeita, porque a palavra de Deus se fez em linguagem humana, e nós somos imperfeitos, né? Então, há problemas de traduções, aí o bacana é a gente fazer isso, a gente vai tentar ir no original, né? A gente pega lá o Canon, vê o que está querendo dizer, porque às vezes muda, mesmo essa palavra sustento, né? Uma dessas traduções é essa carne, né? Que os leãozinhos estão rugindo, né? Buscando de Deus, né? Então tem tudo isso aí. Tem algumas versões, e até assim, você pega algumas versões, que nem eu tenho uma versão aqui, a mensagem, né? Que foi feita, né? Por um grupo de homens de Deus, né? Quando eu falo homens, de novo, né? Homens e mulheres de Deus, né? Que fizeram, e sob a supervisão de um cara, sabe, testado e aprovado, né, Eugene Peterson, né, só que se você pegar ela para fazer um estudo, como ela conta como se fosse uma história, ela tira muitas vezes, assim, resume muito, então você perde muita coisa, você não chega a perder na história, se você falar, eu vou ler essa Bíblia aqui de capa a capa, você vai entender toda a história, mas se você for pegar, vou pegar um negócio, um versículo, alguma coisa, você vai perder muita coisa, né? Então, a riqueza, né, de tradução certa ou errada, assim, é aquela que você se adapte melhor, né? Porque tem gente que tem muita dificuldade com aquele português mais arcaico, né, as expressões mais coloquiais, e acaba até não conseguindo interpretar muito o texto, né? Aquela corrigida fiel, né? Recentemente tem aquela NAA, né, que é a Nova Almeida Atualizada, que eu gostei bastante, mas também já peguei algumas coisas na tradução que, se você pegar só aquele versículo, o entendimento fica mais... você perde um pouco, né? Então, assim, o importante para a gente que está aqui na escola é entender que a soma da palavra é a verdade, né? Não procurar fazer uma doutrina em cima de um versículo, né? Assim, vi alguma coisa aqui, eu vou ver o contexto que está inserido. Então, eu leio o capítulo todo, de repente o capítulo anterior e o posterior, né? Sempre procurar
a plenitude, a soma, porque a maioria das heresias sai de você pegar pedacinho assim fora de contexto e querer fazer uma doutrina em cima, né? Legal. Vamos ler, então, Isaías 55, do 8 ao 11? Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Esse texto aqui, né, queridos, é muito legal a gente entender assim que a palavra de Deus sempre vai cumprir o seu desígnio, né? A Carlinha leu no 11 assim, né? A gente está vendo até o crescer, né, desse entendimento da palavra, né? A palavra falada até chegou na nossa mão de maneira escrita, e aqui ele está falando assim, ó, assim vai ser a palavra que sair da minha boca, né? Minha palavra é essa, ela não vai voltar vazia, né? Ela vai fazer o que apraz, né? Ela vai fazer o propósito, e ela vai fazer prosperar naquilo que o Senhor designou, né? Então, ela sempre vai cumprir o desígnio. O que pode acontecer é nós perdermos o propósito, né? Na nossa geração, mas a palavra não. Ela vai se cumprir, né? Então, como o Senhor conta com um corpo, né? A geração de cumprir, né? Somos nós, o corpo dele aqui na Terra, né? Se a gente passar, é a próxima, mas que não sejamos nós, né? Que a gente cumpra a parte que nos cabe. Outro texto de Isaías que eu queria ler com vocês é Isaías 28, 9. A quem, pois, se ensinará o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Isso aqui é uma pergunta retórica, né, queridos? A resposta é não, né? O conhecimento não vai ser ensinado ao que está desmamado, ao que foi, né, afastado do seios. O conhecimento não é para eles, né? É um processo, né, o conhecimento, e que ele explica no verso 10. Lê para a gente, Will, o verso 10, por favor. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aqui é assim, né? O que ele está dizendo, né? Essa palavra, assim, tsav cave, né? Que tem algumas traduções que falam até blá e blá, né? É assim, o tsav é um mandamento, uma palavra, uma ordem, e o cave seria um cordão, uma linha de medida, né? Então, é sempre um processo, né? É preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, a plenitude, né? Como eu sempre digo, a soma da palavra. Então, é sempre um processo a palavra de Deus para nós, né? Nós vamos crescendo. Então, começamos no leite, o pão, a carne, até o maná escondido, né? É uma jornada que vai levar a nossa vida toda. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar aprendendo, porque é fonte inesgotável, né? Nós somos limitados, mas a palavra não. Então, enquanto nós vivermos, nós vamos estar aprendendo, né? Eu vejo homens de Deus aí, 70 e poucos anos, falando, nossa, olha, tem um negócio aqui que eu aprendi. O cara que tem 60 anos de vida com Deus, né, de Bíblia,
e continua aprendendo, na mesma fonte. Né? Então, é uma jornada. E nessa jornada, nós vamos acrescentando cada vez mais coisa. E nunca desperdiçando, né? Não tem nada que fica desatualizado nessa palavra, né? Não tem nada que a gente pode abrir mão. Então, a gente vai acrescentando, mas continua recebendo do leite, recebendo do pão, recebendo da carne, né? O alimento forte, e até o maná escondido. E assim, quando alguém fala alguma coisa para a gente, né, igreja, e a gente não entende, a gente não deve criticar, né? É uma dica que eu dou para vocês, porque assim, talvez o que esteja sendo ensinado está num nível que a gente ainda não alcançou, né? Eu, quando ouço algumas coisas assim, eu venho para a palavra, assim, e vou conversar, mas sempre com aquele coração de falar, quero ver se é. Né? Nunca assim, isso aí é besteira, falou bobagem. Não. Então, assim, pode ser que eu ainda não tenho o alicerce necessário para receber aquele nível. Não é para mim. Então, quando a gente ouve alguma coisa que a gente não entendeu, a gente não deve criticar. Né? Pode ser um ensino que está num nível que a gente ainda não alcançou. Pode ser coisa que nunca vão alcançar porque é besteira. Então, a gente não critica, né? Porque pode ser que a gente ainda não acessou aquelas coisas. Fica, como diz os pentecostais, fica no óleo, né? Fica esperando a revelação aí. Vamos ler Marcos 4, 1 e 2? Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Então, a maioria aqui, né, da multidão não entendia. Né? Você viu que era uma numerosa multidão, né? E está falando que ele ensinava muitas coisas por parábolas, e a maioria não entendia. Vamos no verso 10, 4, 10, e lê para a gente o 10 e o 11, Evelyn, por favor. Ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Aqui, o que ele está? Tem alguns princípios aqui, né? Ó. Quando ficou só, né? Então já tem um princípio aqui, o princípio de ficarmos a sós com Jesus, né? E aí ele está dizendo assim, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora é por parábolas, né? Então, assim, aos discípulos é dado conhecerem os mistérios de Deus, né? As multidões vão continuar recebendo por parábolas, né? Aos discípulos é que há a revelação dos mistérios, né? Então, assim, muitos ainda não têm o alicerce, a base para receber os mistérios. Aí a pergunta que a gente tem que fazer para nós é assim, onde nós estamos, né? Individualmente, para a gente continuar caminhando, né? Até começar a receber os mistérios do Senhor, né? Eu queria que alguém abrisse para a gente esses versículos aqui, esses versículos são tremendos aqui. 2 Pedro 3,15 até o 17. Eu queria que alguém lesse. 2 Pedro 3, do 15 ao 17. Ô, Má, depois eu posso comentar uma coisa sobre a parábola? Pode comentar até já, a gente ainda nem começou a ler 2 Pedro. Não, ia comentar que antes eu sempre achava que Jesus falava em parábola para ajudar eles a entender,
né? E também, que eu acho que também tinha um pouco disso. Mas depois eu fui entendendo, e na verdade eu ouvi outros mestres explicando, que Jesus também falava em parábolas para proteger a multidão, né? Porque, tipo, você entende de uma forma mais simples, porque se ele jogasse esse conhecimento aí profundo, né, que você está falando, né, é uma responsabilidade também, né, sobre as pessoas, não é isso? Tipo, você recebe aquilo, você tem que se comprometer com aquilo. Ele trazia, né, realidades espirituais, né, de uma maneira natural, né? Então, assim, ele nunca recusou abrir o mistério para ninguém, mas era aquele que iria atrás do entendimento, né? Não era para todos. Inclusive, esse módulo aqui, nós vamos terminar ele na parábola do semeador, né? Que é a primeira parábola registrada por Jesus na Bíblia, né? No Novo Testamento. E Jesus fala para a gente, igreja, que se há algo nessa parábola que a gente não entende, nós não vamos entender as outras, que há uma chave. Isso ele fala para a gente. Essa parábola está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Nós vamos ler ela antes, né, da gente entrar nela, e aí a gente vai ver que é nessa parábola a chave para entender todas as outras. Mas a Aninha está querendo ir para o fim da aula, vamos voltar para o começo. Mas é isso aí, Aninha. O sentido também de proteger, né, aquele que ainda não está pronto para receber, né? O que está pronto vai atrás e quer entender esse mistério. 2 Pedro 3,15 até o 17. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e deixais a vossa firmeza. Aqui é interessante, olha o que está falando. Quem escreveu essa carta? Pedro. Olha o que apóstolo Pedro está falando, ó, das coisas de Paulo, ó. Nelas há certas coisas difíceis de entender, vai lá no verso 16. Né? Ó, a coisa difícil de entender, que aquele que não tem instrução, né, que está estável, vai deturpar, assim como vai deturpar o restante das escrituras para a própria destruição, né? A gente nunca quebra um princípio da palavra, a gente se quebra no princípio da palavra, né? Mas, assim, a destruição deles vão deturpar. Então, aqui está dizendo, ó, coisas difíceis de entender, né? O iletrado, aquele que tiver instável, né? Aquele que não investir tempo, né, com a palavra, não vai entender, né? É novamente aquele princípio que a gente viu lá em cima, de ficar só com Jesus, né? Só com a palavra dele, né? Senhor, o que o senhor quer falar aqui? O que o senhor está dizendo aqui, né? E investir tempo, né? Porque senão não vão conseguir, né? Mateus 19:11. Quem pode ler para a gente? Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, aqui Jesus está falando outra coisa, né? Está reforçando esse ensino. Nem todos podem aceitar o alimento desse nível, né? Ó, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, né? Só para aqueles a quem isso é dado, né? Então, nem todos aceitarão esse nível de alimento, né? João 4,32, Jesus falou assim, né? Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Né? Está lá em João 4,32, que há carnes que muitos não conhecem, né? São as coisas mais profundas da palavra, na comunhão com o Pai, né? Níveis mais profundos da carne. E aí a gente vai
para o quarto nível, né, o mais profundo, que é o maná escondido, que a palavra fala, né, que seria para os vencedores, ou melhor, aqueles plenamente crescidos, ou melhor, os maduros, né, os que amadureceram e que agora estão mais próximos, né, ainda da plena imagem de Cristo, né, que seriam a noiva, né, como eu já falei em outros modos, que não é toda a igreja que é a noiva, né, a noiva sai da igreja, né, então esse aí seriam aqueles do nível mais profundo de revelação. Nas quintas-feiras nós estamos vendo as cartas, inclusive terminamos, né, nessa quinta. Vocês lembram lá da igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse 2,17, que ele fala assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o maná escondido. Está lá em Apocalipse 2, né? Então ele fala assim que aquela igreja também já ia ter a revelação, né, do maná escondido, aqueles que vão retornar ao estado que Adão perdeu, né, a imagem e semelhança. Vamos ler um verso também, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Como eu disse, muitas Bíblias minhas têm isso grifado, né, que Deus tem coisas secretas, né, realidades escondidas, né, que pertencem a Ele, né. Agora, as reveladas é para nós e nossos filhos para sempre, né, uma vez que está revelada, e isso aí pode ser revelado àqueles que Ele, nem que Ele escolhe, ou melhor, para dizer, aqueles que escolhem, né, é revelado, aqueles que escolhem, porque eu nunca vi na Bíblia alguém ir atrás de Jesus, né, com um coração aberto para aprender, e ele não abriu o mistério. A gente via os fariseus quando o intuito era outro, não era aprender, era prender Jesus. Aí ele dava a lei em cima dos caras, né? Os caras vinham com coisa, era a lei. Mas aquele que ia com o coração para aprender, ele sempre abria o mistério, sempre revelava, né? 1 Coríntios 2:6. O 6 e o 7, se alguém puder ler, aí a gente já termina. A verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo. Entretanto, Amém. expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aqui de novo, né, sabedoria escondida, os mistérios de Deus, né, para os maduros, né, que não tem nada a ver com a sabedoria dessa época, né, sabedoria do mundo que ele fala que é reduzido a nada, né, ele transmite a sabedoria dele em mistério, né, para a eternidade, né, e para a nossa glória. E esse nível de alimento, né, dessa sabedoria para os maduros, esse maná escondido. Vocês lembram quando a arca chegou no Templo de Salomão? A gente fez o módulo, né, do tabernáculo, e aquela arca ela foi transportada até o templo, né? E vocês lembram o que tinha na arca, no tabernáculo de Moisés? Os alunos estão aí, né? Vamos ler para relembrar aqueles que faz tempo que não vem o assunto. Hebreus 9, 3 e 4, que tinha na arca, na época do tabernáculo, tá? Só para a gente finalizar. Quem pode ler? Hebreus 9, 3 e 4. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, aqui, né, a gente está vendo, o maná era colocado, né, na arca, escondido, né, dentro de um jarro de ouro, né? Isso no tabernáculo de Moisés, temporário, né? Vocês lembram?
Mas olha que legal, quando essa arca chegou no templo de Salomão, né? O lugar final da habitação, né? O templo de Deus, segundo a Crônica 5:10. Quem pode ler? Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Perceberam aqui, quando a arca chegou no templo de Salomão, não havia mais o maná nela, né? Então, isso fala para a gente desse lugar de descanso de Deus com o seu povo, né? Nesse ponto, há um povo que já comeu do maná escondido, né? É o nível desse alimento que preparou esse povo para a eternidade, né? O Templo de Salomão representa esse descanso eterno, a eternidade. E aí, nesse nível, um povo já comeu esse alimento, né? E outra coisa legal é que a vara de Arão também não estava mais lá. Por quê? Porque não vai ter mais necessidade de um sacerdócio. Nós estaremos face a face com ele, né? Ninguém precisa trazer essa presença, porque a presença estará conosco, né? Então, antes da gente entrar na eternidade, nós vamos precisar mais dessa palavra revelada, né? A gente vai precisar mais desse maná escondido, que são essas coisas mais profundas da palavra que vão nos capacitar para governar, né? O povo de Deus a governar junto com Jesus. Vai ser necessário, né? Vai ser a transição do temporário para o eterno. Então, a gente vai precisar acessar essas coisas. Nós vamos sair do que é temporário, do que tem fim, para o eterno, né? Para viver com ele para sempre. E aí, a semana que vem, nós vamos falar sobre revelação, né? A importância do espírito de revelação ao lermos a nossa Bíblia, né? Se a gente só lê como uma história, a gente não vai ter fruto. A gente precisa depender do Espírito de Deus para os frutos dele serem vistos em nós. Mas isso é para a semana que vem. Para essa semana, a gente viu esses 4 níveis, né, da palavra de Deus como alimento, né? O leite, o pão, o alimento forte e o maná escondido. Amém, igreja?